Boa noite, pessoal. Essa é a última live do mês de Maio Roxo, né? O mês dedicado à conscientização sobre as doenças inflamatórias do intestino. Eu sou o Dr. Bruno Justo, eu sou coloproctologista e presidente da Sociedade Mineira de Coloprocto. E inicio essa live com um agradecimento. Agradecemos a vocês que nos acompanharam a semana inteira. Essa é a 7ª live. E é uma live que mudou a história da nossa sociedade, porque nós vimos o tanto que os pacientes gostaram e o tanto que nos apoiaram. Então agradeço a vocês que nos acompanharam, tá? Você que não tem doença do intestino, mas que quer saber mais, e você que tem doença do intestino, né? As doenças inflamatórias intestinais. Saiba que você não está sozinho, que os coloproctologistas e a nossa sociedade está do seu lado. Então, sempre saiba que na hora que precisar, a coloproctologia vai ajudar. Eu vou apresentar o nosso convidado hoje. O nosso convidado é o Dr. Diego Sampaio. Ele é coloproctologista e titular da Sociedade Brasileira de Coloprocto. É uma pessoa de grande conhecimento sobre as doenças inflamatórias e principalmente que nós vamos conversar hoje sobre a retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa, ela é uma doença que inflama o intestino grosso e ela tem como característica a formação de feridas. Essas feridas, elas vão principalmente começar no nosso intestino e do reto até, às vezes, acometer todo o nosso intestino grosso. Essas feridas, elas formam, às vezes, sangramento, né? Permitem que aconteça um sangramento, às vezes permitem que aconteça também a secreção purulenta, a secreção de muco, né? Catarro nas fezes. Doutor Diego, você me escuta bem? Claro, em alto e bom tom. Que bom. Então, prazer ter você aqui conosco no perfil da nossa sociedade. Eu estava agradecendo a presença de todos os espectadores que têm acompanhado a gente nas nossas lives. E hoje nós vamos conversar sobre a retocolite. O que você pode falar um pouco para nós das características dessa doença? Bem, primeiramente, agradecer à sociedade, na figura do nosso presidente, Dr. Bruno Justo, pela oportunidade e também ressaltar todas as campanhas que a sociedade faz ao longo do ano, não só com a doença inflamatória intestinal, mas também com outras patologias, destacando a importância da saúde intestinal do paciente, né? Então, vamos começar, né? Assim, começar só para ilustrar um caso. Quantas vezes algum colega que não é especialista, que é um colega generalista, até mesmo os pacientes, às vezes não valorizam tanto o sintoma, começou com uma diarreia, que vinha aí mais ocasionalmente, começou a aumentar a frequência, uma vez ou outra teve um sangramento, esse sangramento começa a aumentar a frequência dele, depois o paciente começa a ter alguns sintomas mais de consumo, começa às vezes a ter um emagrecimento, às vezes uma dor abdominal, quando então ele vai procurar o auxílio médico, né? E às vezes isso pode demorar bastante tempo, pode demorar às vezes até questão de meses, 10 meses, 12 meses, né? Quando às vezes um período mais ideal para o início do tratamento já acabou passando, né? Então, a retocolite ulcerativa, assim, então, isso é um quadro que até que todos nós já pegamos, assim, de pacientes com doença inflamatória intestinal, não só a retocolite ulcerativa, mas também a doença de Crohn, que abrange a maioria do escopo das doenças inflamatórias intestinais, mas hoje a gente vai dar mais atenção para a retocolite ulcerativa. Então, a retocolite ulcerativa é uma doença imunomediada, existe tanto uma questão autoimune, quanto também de imunidade celular, no qual vai haver uma reação inflamatória contra o intestino grosso. Então, observa-se que em 95% dos casos há acometimento do reto, e esse acometimento ele pode ser ascendente, ele pode ir subindo, né, o trajeto do intestino grosso, pegando desde porções menores, às vezes do cólon sigmoide, descendente, até chegar a uma pancolite, pegando assim quase todo o intestino grosso, se não ele todo, né? Um pouquinho diferente da doença de Crohn, que foi discutido nos outros dias, né? É que essa inflamação, ela não é transmural, ela não pega todas as camadas do intestino grosso, e sim apenas a mucosa, né? Mas não que isso seja pouco, né?
como o próprio nome diz, de ulcerativa, né? Vão se formar diversas úlceras ao longo do nosso intestino, geralmente um acometimento contínuo, pegando toda a mucosa da área afetada. E claro, se o lugar vai ficar mais inflamado, vai ficar mais frágil, então vai haver sangramento, também eliminação de pus, ou às vezes mais muco pelas fezes, nas fezes também, né? Sendo um quadro inflamatório, vai também consumir o paciente. Com o passar do tempo, o paciente começa a apresentar quadro de perda de peso, de desnutrição, às vezes não só pela doença, mas também pelo tipo de alimentação que ele vai tentando evitar. Ele percebe assim, nossa, eu estou comendo agora, eu estou tendo uma diarreia. O paciente começa a ter até um certo medo de alimentar-se também, né? Só interromper um pouquinho, doutor Diego. Eu acho importante a gente ressaltar essa questão das feridas no intestino, né? Se a gente tem ferida no intestino, o intestino naquele ponto ele não consegue tanto ter uma barreira protetiva na passagem das fezes, quanto também ele perde a sua função de absorção, no caso do intestino grosso, de eletrólitos e também de água. Então isso acaba gerando o quadro principal da doença, que é aquela evacuação com aumento da frequência, às vezes com sangramento por causa dessas feridas, né, que são as úlceras, e também a secreção purulenta e muco, né, o catarro que pode sair nas fezes. Então isso aí é uma coisa que o paciente tem que pensar, é aquela hora em que o paciente começa a sair daquele quadro de diarreia que ele está acostumado, uma diarreia infecciosa simples, e começa a ter um quadro mais prolongado, né? O que a gente chama de uma diarreia protraída ou crônica, né? Então, pode continuar, só para o pessoal ficar bem, entender bem essa questão dos sintomas. E associado a isso, como eu falei assim, o paciente vai começar a apresentar uma dor abdominal, geralmente uma dor mais no lado esquerdo do abdômen, né? Também a questão de, às vezes, até a presença de evacuações noturnas também, que até são um sinal de alarme, que a gente tem que prestar atenção no paciente, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que nem eu já falei, assim, como vai pegar apenas a mucosa, né? Diferente da doença de Crohn, então essas úlceras vão se formar, né? Mas às vezes a gente pensa, só a mucosa, né? Não são todas as camadas do intestino, mas mesmo assim pode levar a quadros urgentes de sangramento e até uma colite fulminante, né? Que vai culminar aí no megacólon tóxico, que pode levar a uma cirurgia de urgência, às vezes até cirurgias de grande porte também, né? E uma coisa que é complicada a todos, eu acho, a todos os pacientes com doença inflamatória, é justamente uma questão, assim, um pouco da epidemiologia da doença. Tem aqueles dois picos de prevalência, né, de incidência nos pacientes mais jovens, na segunda, terceira década de vida, e aqueles mais para frente na sexta década, né? E aí a gente pega um paciente jovem que, vamos colocar aqui, que aí tem uns períodos de diarreia, mas pela própria história da doença, às vezes o próprio quadro ele pode dar uma abrandada, ele pode dar uma certa melhorada. E uma vez que a gente faz o diagnóstico desse paciente, que às vezes não é fácil, que necessita de diversas estratégias, tanto avaliação clínica quanto endoscópica e laboratorial desse paciente também, a gente vai dar um diagnóstico de uma doença que é crônica e que ele vai ter que pelo menos fazer uso de uma medicação por um tempo indefinido, para ele ter um bom controle e uma boa qualidade de vida. E nem sempre um paciente que é jovem ele vai aceitar também essa questão de ter que usar um medicamento por um período indefinido também. Por isso que é importante a gente fazer esse tipo de encontro, né, da gente conversar, para a gente tirar um pouco esse estigma da doença, né? Muitas vezes o paciente, quando ele recebe um diagnóstico desse, ele pensa o tempo todo que a vida dele vai ser tomar remédio e a qualidade de vida vai ser ruim do mesmo jeito. E não, na verdade, a maioria dos pacientes, quando tratado, principalmente a retocolite, mesmo com medicações que não têm tantos efeitos colaterais, a gente consegue ter uma qualidade de vida boa, o paciente tem uma vida normal. É importante o paciente saber que pode ser que ele tenha que tomar medicações para o resto da vida? É uma doença que não tem cura.
Mas, se ele está controlado, se ele está bem orientado em relação à doença e até tranquilo em relação a isso, é mais fácil esse controle, né? E é mais fácil a aderência do paciente ao tratamento. Então, a gente sempre Claro. lembrar, né, para que quando a gente fez esse diagnóstico, ele não está condenado. É um paciente que vai ter uma qualidade de vida excelente, desde que ele faça o tratamento da maneira adequada, faça os acompanhamentos de maneira adequada. Durante a semana, cada live a gente tentou priorizar algum aspecto disso, então a gente teve, e quem quiser acompanhar, tanto no nosso perfil, a gente tem os vídeos, quanto também no YouTube, a gente tem no canal da Sociedade os vídeos em relação às outras doenças inflamatórias, a doença de Crohn e a nutrição na doença de Crohn, os sinais e sintomas, mas principalmente a gente saber isso, que o paciente ele não precisa de desesperar se ele tem o diagnóstico de retocolite ulcerativa, né? E outra coisa que a gente tem que lembrar, assim, já frisando nisso, a importância do paciente ele ter essa noção também, né? Porque junto da retocolite ulcerativa em si, né, principalmente dela em relação à doença de Crohn, um paciente mal acompanhado, um paciente mal tratado, né, ele pode então vir com outras sequelas muito mais graves no futuro. Sendo uma doença inflamatória, que a gente tem aquele ciclo de destruição e regeneração celular no intestino muito mais frequente do que num paciente que não tem nada, né, um risco às vezes de um câncer, de um tumor de intestino dele vir no futuro, ele é muito maior. São pacientes de alto risco para câncer de intestino. Então, eles têm que ser acompanhados com uma frequência, com um cuidado muito maior, né, do que um paciente que também não apresente fatores de risco nem nada, né? E assim como a doença de Crohn também, a retocolite ulcerativa, ela não tá, às vezes ela também apresenta as famosas manifestações extraintestinais também, Sim. né, que pode levar a outras consequências tão graves quanto para a qualidade de vida do paciente. Claro que e muitas delas até são associadas à própria atividade da doença. Então, uma vez que o paciente tem a doença bem controlada, ele pode, então, essas manifestações extraintestinais, elas também podem melhorar. Então, assim, mas estou citando várias, assim, não só associadas com a atividade da doença, mas o eritema nodoso, que é uma manifestação dermatológica, o pioderma gangrenoso, que é mais frequente na retocolite com relação à doença de Crohn, a colangite esclerosante primária, que é uma doença das vias biliares, que vai afetar a saúde do fígado também, mais frequente nos pacientes com retocolite ulcerativa, as manifestações até oftalmológicas também, tipo uveíte, tipo as uveites, né? Então são numerosas e, assim, por isso que é sempre importante, o mais importante de tudo é o bom acompanhamento do paciente. Uma coisa muito importante que você falou, né, doutor Diego, é a questão do risco de câncer desses pacientes. Então, a gente sabe que o paciente, ele tem retocolite ulcerativa, quanto mais tempo de inflamação ele tiver, maior o risco dele evoluir com displasia, que é a alteração das células do intestino, e posteriormente com câncer de intestino. Então, a manutenção de um quadro de cicatrização, né, da mucosa intestinal sem a inflamação constante faz toda a diferença para esse paciente diminuir o risco dele daqui para frente. Então, isso a gente tem que orientar. A gente já sabe que os pacientes que têm uma inflamação de todo o intestino a partir de 8 anos, eles devem ser acompanhados de 8 anos de doença com colonoscopias frequentes, né, mais frequentes do que um paciente normal do ponto de vista de inflamação. E também é importante que o paciente saiba que esse controle ele vai fazer diferença para ele a longo prazo. Então, muitas vezes, o paciente fica 1, 2 anos sem estar inflamado, já começa a pedir para tentar tirar a medicação, porque a medicação é chata de ficar tomando, principalmente no paciente mais jovem, mas aí é que a gente vê o benefício de manter esse paciente não inflamado. Então, isso aí o paciente tem que estar ciente que existe algum risco. Tem uma pergunta de um espectador nosso, perguntando o paciente jovem com retocolite ulcerativa. Quando é que ele deve começar a fazer as colonoscopias e com qual frequência? Então, que nem você falou, né, doutor Bruno? Caso o paciente ele tenha uma colite esquerda, né?
Então, aquela que vai até antes da... Eu vi foi o doutor André Renó que fez a pergunta, o colega aí, que vai até antes do famoso ângulo esplênico do intestino grosso. Então, o paciente geralmente tem que começar a fazer os exames em torno de 10 anos do diagnóstico da doença e repetir aí anualmente ou a cada 2 anos. Se já é um quadro de pancolite, que é isso, ele pega uma extensão maior do intestino, então já com 8 anos aí de diagnóstico, ele já deve começar a fazer a colonoscopia aí nesse período anual ou bianual, né, para a pesquisa de displasia, quer dizer, para risco para câncer. Mas que nem o colega perguntou, para a questão de prevenção para câncer. Isso não está relacionado para ver se o paciente teve uma boa resposta ao tratamento, para saber se a mucosa está cicatrizada ou não. É justamente um acompanhamento para avaliar a questão de chance de lesões, de displasias, né, de alterações da mucosa que possam levar a um câncer de intestino. É muito importante que a colonoscopia ela vai fazer parte do arsenal, né, de exames que a gente vai utilizar para o diagnóstico e para o controle da doença. Então, para prevenção, a gente vai seguir isso que você falou, mas a colonoscopia ela sempre vai ser necessária no paciente jovem ou no paciente idoso para fazer tanto o diagnóstico quanto o controle desse paciente, além de outros exames, né? Que a gente tem exames de fezes, exames de sangue, que são exames que nos ajudam a monitorar esse paciente da maneira menos invasiva possível. É muito importante a gente falar um pouco dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, é muito importante, quem quiser saber um pouco mais da relação das doenças inflamatórias com relação à questão do Covid e à utilização de medicação, acompanhar o nosso vídeo que foi feito com a doutora Sinara, porque aí você vai saber que a medicação ela deve ser continuada nesse período. Não se deve interromper nenhuma das medicações para doença inflamatória durante essa questão da pandemia ou por causa do Covid, porque a gente tem um risco muito maior desse paciente entrar num processo de reagudização da doença e sofrer muito mais. Uma coisa que é sempre bom a gente conversar, doutor Diego, é no paciente na grávida. A gente deve continuar utilizando as medicações se a paciente tem retocolite e engravida e aquelas que descobrem durante a gravidez. O que você recomenda para nós? Sim, que nem na questão do Covid, né, que a gente não deve parar de tratar o paciente e que uma agudização da doença num período desse é muito mais grave do que o paciente continuar a fazer uso. A grande maioria das medicações nas pacientes gestantes, elas são seguras, né? Claro que existem medicamentos que estão associados a efeitos colaterais mais graves, alguns desses assim, nem disponíveis, nem usados mais no Brasil, né? A gente tem um exemplo aí de uma que pode ser usada nas doenças inflamatórias, mas no nosso país acho que é praticamente proscrito, que é a talidomida, né? Mas a maioria das medicações não estão associados a efeitos colaterais. É claro que existem relatos mais raros, né, de algum problema gestacional, mas são relatos muito raros. E tem que lembrar também que uma reagudização na grávida é muito pior do que ela fazer o uso da medicação também. A gente tem que lembrar também que na retocolite ulcerativa, a grande maioria dos pacientes eles vão ser tratados com os famosos aminosalicilatos, né, que não são medicações imunossupressoras, né, que geralmente não abaixam a imunidade do paciente, né, tipo a mesalazina, que ela tem um efeito praticamente tópico, né, praticamente como se fosse um creme, né, que a gente está passando no intestino do paciente, a fim de diminuir essa inflamação que está restrita à mucosa. A Bárbara está perguntando aqui para nós qual que é o tempo normal para a mucosa cicatrizar sem que haja alteração das células para a displasia. O tempo necessário para cicatrizar? O tempo normal pelo que eu entendi, para a mucosa cicatrizar. O que a gente sabe é que mais ou menos em torno de 28 dias é o tempo que os aminosalicilatos começam a fazer um efeito de cicatrização. Né? Mas isso é muito dependente de cada indivíduo, né? O tratamento também varia muito da gravidade que a gente faz o diagnóstico. Então, o que é importante é que a evolução para a displasia ela não é rápida. Né? Ela vai ser da manutenção dessa inflamação. Então, se fez o diagnóstico, quanto mais rápido a gente induzir a remissão da doença, mais rápido a gente está conseguindo um benefício de cicatrização da mucosa, né?
E até porque quanto mais grave um quadro, né, então se for necessária a adição de novos medicamentos, eles podem ter um tempo diferente de ação. Que nem a azatioprina, por exemplo, que esse sim é um imunossupressor, né, junto com a 6-mercaptopurina, que ela pode demorar a fazer efeito, às vezes, 9, 12 semanas, embora o efeito já inicie num período mais curto e ela comece sendo mais notada clinicamente a partir desse período de 9 a 12 semanas. Né? Também a gente pode fazer uso, né, às vezes não tão disponível dos imunobiológicos, né, que às vezes podem ter um tempo menor de ação, mas acho que o que mais depende mesmo, o que vai mais depender dessa questão da cicatrização da mucosa, também é o próprio quadro do paciente. Por exemplo, uma colite leve, uma proctite, uma inflamação do reto mais leve, é claro que ela vai demorar um tempo menor para cicatrizar do que a gente pegar uma colite grave, paciente repleto de úlceras, com queda de hemoglobina, com os marcadores inflamatórios, né, tipo a velocidade de sedimentação e a calprotectina muito altos, né? Então, assim, quanto mais leve o caso, né, acho que mais fácil vai ser o controle do paciente também. Exatamente. É só isso, e reforçando a questão de que a evolução para a displasia ela é relacionada ao tempo de inflamação. Então, o paciente tem que procurar o médico, se não está dando certo com a medicação, se não está respondendo, quanto antes ele retornar no colega para a gente fazer uma associação de medicações ou trocar a medicação, isso vai ajudar nesse controle. É importante, eu vi você falando da calprotectina. A calprotectina é um exame de fezes que a gente tem hoje e que ele nos auxilia muito na definição de grau de inflamação do intestino. Então, ele se correlaciona muito bem com esse processo inflamatório. E isso nos ajuda a controlar os pacientes melhor, né? E me conta um pouco mais sobre o tratamento individualizado dos pacientes. A gente sabe que tem várias drogas que a gente pode utilizar, mas a escolha delas vai de acordo com a gravidade desses pacientes, né? Como é que você tem feito isso na sua prática? Sim, assim, pelo menos a maioria dos pacientes que eu tenho, eles não se apresentam inicialmente com quadros tão graves assim. Então, já é possível iniciar para eles já o aminosalicilato. Claro que até a forma de apresentação do medicamento vai depender do segmento que está cometido. Por exemplo, se o paciente tem uma inflamação só do reto, lá na porção mais final, mais distal do intestino, às vezes só o uso de um comprimido não vai ser o suficiente, às vezes a medicação não consegue chegar lá. O paciente tem que fazer uso, por exemplo, de um supositório, né? Também às vezes tem a forma de enema, né? Disponível, mas na maioria das vezes supositório. Dependendo da área cometida, então também pode-se entrar com a medicação via oral, assim, dos aminosalicilatos. Se o paciente já tem uma apresentação mais grave logo de início, então às vezes pode ser necessário então o início dos corticosteroides, né, dos famosos corticoides para o paciente, para funcionar como se fosse uma dose de ataque, uma medicação de ataque, né, para conseguir reduzir essa inflamação ao máximo num período mais curto e aí sim iniciar o tratamento de manutenção com os aminosalicilatos. Às vezes eles podem não ser suficientes, ter que iniciar outras medicações, como eu falei, que é a azathioprina, que é uma medicação imunossupressora, para então essa fase de manutenção, quer dizer, uma vez que a gente tirou o paciente do surto da doença, da fase aguda, desse período mais de sintomas mais floridos, né, do paciente, então fazer uso de uma medicação que mantenha ele com uma boa saúde, promovendo a cicatrização da mucosa e com o mínimo de efeitos colaterais possíveis também. E é bom que hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito bom, né? Então a gente hoje consegue que uma pequena parte dos pacientes precise de operar e fazer cirurgias de urgência ou fazerem cirurgias de grande porte, como a retirada do intestino grosso, né? Que é uma das alternativas que a gente tem naquele paciente que não responde. Então, hoje a gente tem medicações que vão desde a ação local, como os aminosalicilatos, como os imunossupressores, como os biológicos, e todos eles vão ter o mesmo objetivo, que é diminuir esse processo inflamatório e, com isso, controlar essa doença. O que não pode é ficar em casa passando mal, porque esse paciente vai chegar muito pior no nosso consultório, né? E aí a gente sabe que todo tratamento que a gente começa muito tarde, a gente perde a chance de entrar pegar aquele momento ótimo de tratamento. E muitas vezes a gente tem que usar drogas com mais efeitos colaterais.
Exatamente, todos os trabalhos eles mostram, quanto maior o tempo foi que demorou para fazer o diagnóstico do paciente, quanto maior o tempo para iniciar um tratamento eficaz, pior vai ser o prognóstico do paciente. Então, aquele paciente que nem se falou, ele poderia fazer uso de um medicamento, eu sei que por um tempo indefinido, mas manter uma boa qualidade de vida, com uma vida produtiva, às vezes vai ter que ser submetido a uma cirurgia de urgência, retirar todo o intestino grosso, às vezes tem necessidade de usar um estômago, uma ileostomia por tempo permanente, né, definitiva, quando, às vezes, o uso de uma medicação de maneira correta poderia livrar ele disso tudo. As ostomias são um grande medo dos pacientes, né? E a própria cirurgia, no caso da retocolite ulcerativa, é uma cirurgia que muda a qualidade de vida do paciente para o resto da vida. Porque ela é Claro. uma cirurgia que você remove o intestino grosso. Então, com isso, o paciente evacua muito mais vezes, ele pode ter complicações relacionadas a esse procedimento, então a gente não vê isso como uma alternativa de primeira linha nunca, né? A gente sempre vai tentar controlar esses pacientes da melhor maneira que a gente conseguir. Então, eu acho que assim, a coisa mais importante que a gente tem que deixar de lembrança para os nossos pacientes é que é importante tratar, é importante acompanhar com o médico, esse acompanhamento ele tem que ser frequente. O SUS, ele, no Brasil, ele permite que o paciente receba a medicação sem ter que comprar, então isso facilita muito a aderência ao tratamento. Tem muitos pacientes que sofrem muito com essa questão de pagar a medicação, então isso já é uma ajuda que o paciente tem. Então não tem desculpa, a gente tem que manter esse paciente bem, clinicamente, sem nenhum tipo de inflamação, porque isso vai fazer diferença para ele a longo prazo. Claro. Então, Diego, eu acho que foi esclarecida a maior parte das dúvidas. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, não, só agradecer mesmo a oportunidade aí da Sociedade Mineira e também, assim, chamar atenção para todas as iniciativas que a sociedade toma, não só para as doenças inflamatórias intestinais, mas também para outras patologias intestinais, assim, principalmente para a questão da conscientização da população também. Mas parece que eu tenho uma Foi um pergunta. prazer muito grande ter você com a gente, você que sempre participa dos eventos da sociedade. E eu queria agradecer também ao Dr. Hélio, Dr. Marcelo, que se empenharam muito em viabilizar esse processo das lives na nossa sociedade, que deu tão certo que a gente está pensando em tornar um programa fixo da nossa sociedade. Então, a Sociedade Mineira de Coloprocto, ela tem se mobilizado para tentar estar mais perto dos pacientes, estar mais perto das pessoas, tentar orientar mais em relação às doenças do intestino. Então, gente, segue a gente, compartilha com seus amigos, porque vem coisa boa por aí. E, além disso, eu gostaria de agradecer a todos os colegas coloproctologistas que estão se empenhando em manter a saúde de todo mundo aí, todo mundo trabalhando, mesmo nesse cenário de pandemia. E eu gostaria de desejar a vocês que fiquem bem e tenham um ótimo sábado. Muito obrigado a todos pela presença e vamos juntos. Boa noite. Boa noite.